Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para te falar sobre cinema, séries e te oferecer uma perspectiva do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi está em todas as plataformas de podcast, Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, em vídeo ou em áudio onde estiver disponível, e também está na Rádio 98 News de Belo Horizonte, a 98,7 ou rede98.com.br. Este podcast é veiculado na 98 News todos os sábados ao meio-dia e domingos às 8 da manhã. Para falar comigo, use a caixa de comentários do Spotify ou me mande uma mensagem diretamente através do @RodrigoJames, no X, no Threads, no Instagram, no Blue Sky ou também no TikTok. Você pode também usar a caixa de comentários aí do YouTube, caso você esteja vendo ou ouvindo esse episódio por essa plataforma. E você também é meu convidado para seguir, ler, apoiar a minha newsletter sobre cultura pop e entretenimento chamada Mala, que tem edições inéditas todas as sextas-feiras e outras em edições extraordinárias. A Mala fica no malanewsletter.substack.com. Vamos direto ao assunto porque chegou um dos filmes mais esperados de 2026. Homem-Aranha, Um Novo Dia. Em primeiro lugar, eu já vou dizendo que esse episódio vai ser sem e com spoilers, porque eu não quero spoiler aqui, apesar de que se você, a essa altura do campeonato, buscar aí, até na própria Wikipédia que eu tô vendo aqui, você já vai saber o maior segredo desse filme, mas não é aqui que você vai saber. Bom, eu vou falar os spoilers mais tarde e eu coloco a vinheta. Primeiro eu queria falar sobre o Homem-Aranha, o personagem Homem-Aranha. O personagem Homem-Aranha é um dos mais queridos da Marvel. Eu diria que talvez seja o mais querido. É claro que, se a gente for pensar o MCU, Marvel Cinematic Universe, a gente pode até dizer que o Homem de Ferro conquistou as mentes e corações de todos os amantes dos filmes da Marvel no cinema. Você pode até gostar do Capitão América, tem gente que gosta mais do Capitão América, e tem gente sim que gosta do Homem-Aranha. Não é à toa que o Homem-Aranha está agora chegando ao seu quarto filme dentro do MCU, dentro desse Marvel Cinematic Universe, descontando aí, claro, os filmes com Tobey Maguire e o Andrew Garfield. Tom Holland é agora o ator que mais encarnou o Homem-Aranha no cinema. São 4 filmes com Tom Holland, 2 com Andrew Garfield e 3 com Tobey Maguire, num total de 9 filmes do Homem-Aranha no cinema. Não é à toa, é o personagem, na minha modesta opinião, é o personagem mais popular da Marvel e dos quadrinhos na história. E no cinema, dá pra gente dizer com certeza que é dos personagens mais populares. Outro dia eu falei aqui sobre Superman, eu disse que era o personagem mais popular. O Batman é um personagem super popular também. Talvez a gente possa dizer que esses 3 personagens disputam aí o troféu de popularidade, o rei da popularidade dos quadrinhos no cinema. Mas eu queria começar falando sobre o Tom Holland. O Tom Holland é o ator que mais encarnou, então, esse personagem no cinema e é o ator que talvez tenha tido o melhor arco de desenvolvimento do personagem no cinema. O Tom Holland era um garoto quando ele começou a encarnar esse personagem, passou por tantos filmes, e eu falei 4 filmes com Tom Holland, que eu não tô contando aqui os Vingadores, o Guerra Civil, outros filmes do MCU que o Tom Holland participou como Homem-Aranha. Então, ele é talvez o ator que tenha tido a melhor oportunidade de desenvolver esse personagem e de mostrar várias facetas e de crescer, amadurecer junto com esse personagem. Isso veio muito a calhar nesse filme Homem-Aranha, Um Novo Dia. Bom, o que eu vou dizer agora não é exatamente um spoiler, porque todo mundo lembra do que aconteceu
no final do último filme, que é o No Way Home, filme de 2021. Então tem 5 anos, já deu tempo para todo mundo assistir aquele filme e saber o que acontece. Lá naquele filme, o Homem-Aranha, o Peter Parker, é obrigado a utilizar ali os recursos do Dr. Destino, pede uma ajuda pro Dr. Destino, e ele cria uma espécie de feitiço, vamos chamar de feitiço, para fazer com que as pessoas se esqueçam que ele é que o Homem-Aranha é o Peter Parker. Naquele momento todo mundo sabia que o Homem-Aranha era o Peter Parker. E ele faz isso para proteger, em especial, o Ned, seu melhor amigo, e a MJ, sua amada. Papéis vividos pelo Jacob Batalon e pela Zendaya, desde lá do primeiro filme. Então todo mundo se esquece que não só que o Homem-Aranha é o Peter Parker, mas esquecem a existência do Peter Parker é apagada da história. E aí agora, o novo dia, o próprio nome diz, é um novo dia, é um recomeço, é uma história nova, é quase que um outro filme de origem do Homem-Aranha, mas não é a origem, ele não vai ser picado pela aranha novamente, não. Ele agora, o Peter Parker, é um novo Homem-Aranha, vamos dizer assim, e ele ainda combate o crime. Ele combate o crime, tá ali em Nova York ainda, combatendo o crime, e a interlocutora dele é o papel da Lisa Colon-Zayas, que todo mundo conhece da série O Urso. Então ele tá ali combatendo o crime, naquele mesmo esquema de melhor amigo da vizinhança, combatendo coisas ali da cidade de Nova York, não muito grandiosas, como ele fez lá com os Vingadores, não muito com dimensões grandiosas como ele fazia, como ele fez lá com os Vingadores, mas ele continua ali naquela vidinha de combatente do crime, e isso é, de certa forma, agora a atividade principal dele, e ele se torna, no outro filme já tinha um pouco isso, né? Ele vira uma espécie de novo Homem de Ferro, ou na verdade um novo Tony Stark, no sentido de ter toda a tecnologia, estudar a tecnologia e fazer artefatos e uniformes e por aí vai. E ele começa, e ele encontra uma nova turma. Por quê? A turma antiga dele, vamos chamar de turma antiga, a MJ, o próprio Ned, essas pessoas não sabem mais quem ele é, não é que não sabem quem ele é, não sabem da existência dele, não sabem que o Peter Parker um dia existiu, isso foi apagado da existência. Assim como os Vingadores, o Bruce Banner, que aparece nesse filme, não sabe quem é o Peter Parker, os próprios antigos Vingadores não conhecem mais. Então ele começa a buscar novos parceiros. Quem são esses parceiros? O Justiceiro, vivido pelo Jon Bernthal, e a Viúva Negra, a nova Viúva Negra, agora vivida pela Florence Pugh. Não fica muito certo no roteiro como é que ele foi atrás desses novos parceiros, como é que isso se deu. Mas enfim, isso não importa, ou de certa forma importa, mas não tá no filme, né? Esses são os novos parceiros dele. E aí ele se vê nesse filme às voltas com duas coisas. A primeira coisa é um inimigo invisível. É uma espécie de entidade, ou uma entidade telepata, ou alguém que entra nas mentes das pessoas e comanda as mentes das pessoas e acaba obrigando essas pessoas a cometer crimes e tal, e ele acaba tendo uma interlocução com essas pessoas, sempre que uma pessoa está dominada ou possuída por essa entidade, ele acaba... Essa pessoa fala com ele, então quando ele tá ali numa determinada sequência, que é quando desencadeia essa história, ele tá ali, as pessoas começam a falar com ele, e a gente vê que essa entidade não consegue entrar na mente dele. Não consegue entrar na mente dele, Homem-Aranha, Peter Parker, não sabemos exatamente por que naquele momento. E ele se vê às voltas com isso. O que é essa entidade? Quem é essa pessoa? É uma pessoa? Quem é que está por trás disso tudo? Quem é que está comandando isso tudo? Ao mesmo tempo, em paralelo a isso, ele precisa lidar com uma mutação genética, mutação no DNA dele, que está tornando ele mais forte, mais poderoso, mas ao mesmo tempo os poderes estão um pouco incontroláveis. Então é aquele momento em que os olhos dele ficam negros, ficam pretos, e ele começa a
Uma das coisas principais é isso, ele fica mais forte e fica meio que incontrolável, e ele começa a soltar teia orgânica. Até então, vocês se lembram, ele tinha uma teia que ele mesmo fabricou, um sistema de teias que ele fabricou, ou lá atrás, que o Tony Stark ajudou ele a fabricar. Eu acho que isso tem em algum dos filmes que o Tony Stark ajuda ele a fabricar, enfim. Agora é orgânico, né? E isso mostra que o DNA de aranha tá meio que tomando conta do corpo dele. E quem ele vai procurar? Bruce Banner. Vai procurar o professor, o agora professor Bruce Banner, que fez uma espécie de dispositivo para poder controlar os seus poderes de Hulk, a sua transformação em Hulk. Então ele vai atrás do Bruce Banner, o Bruce Banner o ajuda. Na medida que a história vai transcorrendo, a gente vai vendo essas duas linhas caminharem juntas e em paralelo. E a gente vai entendendo que a tal entidade, né, tá atrás de algo que está num cofre no Departamento de Controle de Danos. Departamento de Controle de Danos que é chefiado por uma pessoa vivida pelo Tramell Tillman. Quem se lembra de Ruptura? O Tramell Tillman, o grande Tramell Tillman, que fez um papel maravilhoso, principalmente na última temporada de Ruptura, na segunda temporada da série Ruptura. O Tramell Tillman é o chefe ali do Departamento de Controle de Danos. A gente não sabe o que está atrás desse cofre, mas a gente sabe, a gente vê logo que é isso que a tal entidade vai estar à procura. O que eu achei, então, desse filme? Eu comecei falando de como o Homem-Aranha está nesse momento. E ele é um personagem que e aí louve-se a interpretação do Tom Holland. Eu vou misturar as coisas aqui, vou falar de interpretação, vou falar de trama, porque eu acho que as coisas se misturam bastante. Louve-se muito a interpretação do Tom Holland aqui. Tom Holland parece que nasceu para esse papel, né? E é engraçado que a gente viu ele recentemente, o quê? Há 2 semanas atrás, o filme ainda está em cartaz, em A Odisseia, num papel completamente diferente. Coincidentemente, o John Bernthal e a Zendaya estão lá em Odisseia também. Mas aqui, o Homem-Aranha, talvez... Todo mundo tem os seus prediletos, tá? Eu sei que o Tobey Maguire é o predileto de muita gente. Eu sei que o Andrew Garfield é o predileto de muita gente. Menos gente, eu diria, né? Mas eu acho que o Tom Holland é o meu predileto. Por quê? Exatamente porque o Tom Holland chegou nesse filme. Chegou nesse filme em que... ele teve a oportunidade de conferir novas nuances ao Aranha. Então, o Aranha, ou o Peter Parker, agora é uma pessoa solitária. Ele não tem mais a Tia May, né? A Tia May também já faleceu e ele vai sempre lá levar flores. É muito bonito isso, né? Ele tá sempre levando flores pra Tia May. Ele não tem mais a Tia May. Ele não tem a MJ. A MJ não sabe quem ele é, então ela não é apaixonada por ele. Ele não tem o Ned. Ele não tem ninguém. Por mais que ele tenha esses novos parceiros que eu falei, mas as pessoas que eram referência, aquela rede de apoio que ele tinha, incluindo aí os Vingadores, incluindo o Tony Stark, né, que foi uma espécie de segundo pai para ele, ele não tem mais essas pessoas. Então ele é uma pessoa solitária, eu diria até que ele está à beira de uma depressão, ele está vivendo um luto, né, então o Aranha está vivendo um luto porque aquelas pessoas morreram para ele. Ele não morreu exatamente para aquelas pessoas, eu até falei isso na rádio CDL-FM hoje de manhã, nessa quinta de manhã, mas aquelas pessoas morreram para ele, mas ele não morreu para aquelas pessoas, ele simplesmente não existe para aquelas pessoas, então elas não vivem um luto por ele. Ele é que tá nesse estado permanente de luto, nesse estado permanente de buscar, de não saber quem ele é mais no mundo, de buscar um novo sentido para ele. Será que ele vai continuar sendo Aranha? Será que ser o Homem-Aranha basta para ele hoje? Será que basta para ele, Peter Parker, isso? Será que faz sentido ele ser só esse combatente? E é engraçado que essa policial, vivida pela Lisa Colonzayas, em vários momentos a gente percebe que ele está buscando ali um apoio até emocional nas conversas com ela. Não é só uma conversa de... Ele fala dos filhos, né? Ele sabe quem são os filhos dela, até no final do filme tem uma sequência assim. Mas a gente vê que ele tá buscando algo mais, ele tá buscando uma conversinha a mais, ele tá buscando uma palavrinha de apoio.
E esse é o Homem-Aranha. É isso que no início do filme, e eu acho que a primeira parte do filme deixa isso muito claro, e eu acho que a primeira parte do filme é brilhante nesse sentido, né? Em construir essa nova nuance do Aranha. E é aí que o filme, da segunda parte pra terceira, é que o filme começa a cair um pouco pra mim. Por quê? Eu acho que o filme perde um pouco desse caráter sentimental do Aranha. Eu tava conversando até com amigos, porque assim, as discussões nos grupos de cinema, de fãs do Homem-Aranha, de fãs de quadrinhos e tal, tão ferrenhas, vocês podem imaginar, né? Porque o filme já tá super bem aprovado, mas eu cheguei e falei que eu não gostei, que eu não tinha gostado logo quando eu assisti o filme, né? Ontem à noite, eu assisti o filme ontem à noite, hoje é quarta-feira à noite, hoje é quinta-feira. Eu disse logo que não tinha me agradado por isso. Aí eu fiquei discutindo ali com amigos, ficaram tentando me convencer que essa era a melhor forma e tal. E eu fui dormir, acordei, falei sobre o filme hoje mais 2 vezes. E o filme, não é que ele se tornou um grande filme pra mim, mas algumas características eu entendi. Eu entendi que o Homem-Aranha precisava de todos esses apoios, que um dos meus argumentos é que ele não precisava disso, ele poderia combater isso sozinho. Mas as pessoas me disseram, e aí eu concordo, eu dou o braço a torcer, que o Aranha precisava de ter esses novos apoios, ele precisava encontrar novos braços, novas mãos em que ele pudesse pegar e falar, eu preciso de você. E uma delas, o Justiceiro, é bem interessante ele ser amigo do Justiceiro, porque o Justiceiro é como ele. É uma pessoa sozinha que perdeu pessoas na vida e se tornou uma pessoa violenta. Aliás, a violência do Justiceiro que a gente vê nos quadrinhos e que a gente viu até um pouco nas séries do Demolidor, do Justiceiro e por aí vai, não estão aqui, porque esse é um filme PG-13, é um filme para toda a família, né? Então o Justiceiro entra aqui numa versão um pouco mais palatável, uma versão um pouco mais voltada para crianças e adolescentes, e tem até uma tentativa de fazer humor que pra mim não é bem sucedido por parte do Justiceiro, né? Pra mim não é muito sucedido. Aliás, as tentativas de humor desse filme parece que dão pra trás. Parece que as tentativas de fazer humor, elas nunca são muito bem sucedidas. O filme perdeu um pouco, o personagem Homem-Aranha nesse filme perdeu um pouco do humor que ele tinha nos outros filmes. Ainda tem, mas eu achei que em vários momentos soou um pouco, eu não queria usar a palavra forçado, mas eu vou usar a palavra forçado aqui porque acabou vindo em hora errada. Bom, aí, para eu continuar falando do filme, eu preciso botar a vinheta de spoiler aqui. Então, roda a vinheta de spoiler. Spoiler! Bom, pra gente continuar então falando de Homem-Aranha Um Novo Dia, eu preciso falar da personagem da Sadie Sink, que foi guardada a 7 chaves, né? Tá super guardada a 7 chaves. Toda a campanha de divulgação do filme não mostrava quem ela era. A gente sabia que ela tinha uma participação importante, que a personagem dela era importante para esse filme. E ela é a personagem, a grande antagonista do Homem-Aranha nesse filme, porque ela é a responsável ela é a entidade, ela é a pessoa que tá entrando nas mentes das pessoas e através de uma telepatia ela se transporta para lá. Quem conhece Marvel, quem já acompanha, já poderia imaginar que era a Jean Grey. Então, pra mim tava muito claro, eu não tinha lido isso em lugar nenhum. Confesso pra vocês que eu não tinha lido, mas quando eu comecei a ver isso e todo esse segredo em torno da personagem, é uma personagem importante, quem será que é a Sadie Sink? Ela nunca falou quem é e tal. Quando eu comecei a ver, ela era, e principalmente quando ela apareceu, né? Quando ela apareceu com um capuz, né? Ela tava com um capuz e ela com o cabelo ruivo, eu matei a charada na hora. Deve ser a Jean Grey, né? Só pode ser a Jean Grey, e aí o próprio Peter Parker confirma isso, ele descobre a identidade dela. A Jean Grey nesse filme,
Eu não vou entrar aqui no mérito de qual é a Jean Grey desse filme. Se é a Jean Grey lá dos X-Men lá atrás, dos filmes do X-Men. Quais as características, na verdade, que ela tem dos filmes do X-Men, dos X-Men lá atrás. Interpretada muito brilhantemente lá atrás pela Famke Janssen. Mas agora a gente tem uma nova Jean Grey. E em que pese o que vai acontecer com essa nova Jean Grey em toda a Marvel, e vem aí um novo filme do X-Men, eu tenho certeza que, de alguma forma, ela vai estar no filme dos Vingadores, no fim do ano, no Vingadores Doomsday, ou Vingadores Doutor Destino, mas aqui nesse filme, ela é essa garota que perde a irmã, e a irmã é essa pessoa que ela tá procurando ali atrás do cofre, e a gente vem a descobrir que o controle de danos matou a irmã dela, e isso é uma... Imagina, isso é uma carga muito pesada para um filme do Homem-Aranha, né? A Jean Grey quer, na verdade, se vingar. Quando ela descobre quando eles acabam, no final das contas, capturando, né? Quando ela é levada para aquela sala, para aquela redoma, e eles começam a testar os poderes dela, o personagem do Tramel Tillman, que eu esqueci o nome dele, quando começam a testar os poderes dela, a gente percebe que ela não é a vilã. De forma alguma, ela não é a vilã dessa história. Ela estava ali numa vingança, ela estava buscando sua irmã e usando seus poderes para buscar a sua irmã. Claro que ela causa um escarcéu na cidade, toda a polícia, o Homem-Aranha vão atrás dela e tal, mas o próprio Peter Parker percebe, entende quem é a Jean Grey, entende a história dela e percebe que ele tá errado, ele tem que ficar do lado dela e que o controle de danos é que realmente é o vilão da história. E a minha luz aqui do lado caiu de novo, mas vamos assim mesmo. E aí, no final das contas, Peter Parker resolve ficar do lado da Jean Grey. E eu achei muito legal essa interação entre Peter Parker e Jean Grey, porque, de certa forma, ela também é uma solitária como ele. A Jean Grey... todos os personagens com quem o Peter Parker tem algum tipo de similaridade, tem algum tipo de relação nesse filme, são pessoas solitárias, né? E são como ele, e ele tá buscando um amparo, e ele tá, de certa forma, também querendo amparar aquelas pessoas, em especial a Jean Grey, que de vilã se torna mocinha, e a gente com certeza ainda vai ver muito mais da Jean Grey. Tenho certeza que a gente vai ter... Não sei se o filme do X-Men vai ser um reboot do X-Men. A gente vai ter todos os personagens novos. Tudo vai depender de Vingadores Doomsday. Eu tenho certeza que que a gente vai ver várias coisas disso. Ou em Doomsday ou no próximo, no Guerras Secretas. Mas o fato é que a gente tem uma nova Jean Grey. Uma nova geração de X-Men surgindo aí. E essa interação dela com o Peter Parker já deu algumas pistas. E eu queria ver mais disso. E é aí que o filme perde pra mim. E até agora parece que eu tô achando o filme maravilhoso. Mas não, eu não achei o filme maravilhoso. Já vou adiantando aqui que eu dou 3,5 estrelas pra esse filme. Por quê? Eu acho que a necessidade de colocar a máquina da Marvel dentro desse filme acabou prejudicando ele um pouco. Então você tem necessidade de apresentar a Jean Grey, você tem necessidade de colocar o Justiceiro, você precisa colocar a Helena, que é a Viúva Negra, vivida pela Florence Pugh. Você tem que ter um espaço ali, o Hulk, né, o Bruce Banner tá no filme também. Então, tudo isso ocupa tempo. E você tem que ter tempo para o Homem-Aranha lidar com sua mudança de DNA, você tem que ter tempo para ele tentar reconquistar a MJ, em especial a MJ, mas também o Ned. Tudo isso fica perdido. E eu acho que aí o filme se perde e o filme não decide o que ele quer ser. Ele não decide se ele quer ser esse filme que eu queria ver, do Homem-Aranha um pouco soturno, né, lidando com os seus demônios, ou se mais um filme de ação da Marvel. As sequências de ação tem até algumas que eu achei bacana, em especial as sequências que envolvem as teias de aranha, as lutas dele com alguns inimigos. O Escorpião, nem falei do Escorpião, ele tá aqui, né? Ele praticamente entra na tela, entra e sai na tela, né? Tem poucas sequências. O Escorpião é vivido pelo Michael Mando, mas ele tá aqui. Ele tá aqui e a gente nem se lembra dele. Ainda tem o Escorpião. É muita coisa. O filme tem 2 horas e meia. Eu queria até louvar um pouco os roteiristas
e o próprio Destin Daniel Cretton, que já havia feito o filme do Shang-Chi, que eu gosto mais, eu acho bem médio aquele filme do Shang-Chi, mas eu queria louvar os roteiristas, o Chris McKenna e o Eric Summers, que conseguiram, apesar de tudo, conseguiram colocar isso tudo em um filme de 2h30, né? Porque é muito assunto. É claro que quando você tem todos esses assuntos, tem coisa que vai ficar para trás. Então tem coisa que fica para trás, fica prejudicado. Eu queria ver mais da relação do Peter Parker com a MJ. Queria ver mais dele buscando esses demônios. Queria entender mais da relação dele com o próprio Demolidor. Eu acho que o Bruce Banner é dispensável, em que pese aquela sequência de ação que a Jean Grey acaba dominando a mente do Hulk e ele acaba destruindo ali. Toda aquela sequência de ação que tem uma participação muito grande do Hulk, o Homem-Aranha acaba brigando com o Hulk, e isso é um fanservice colocado pela Marvel, mas eu acho a participação do Bruce Banner e do Hulk aqui completamente não precisava ter. A própria Yelena também não precisava ter. Então, se você enxugasse, talvez tivesse mais tempo. Agora, isso é o filme que eu queria ver. Não sei se é o filme que você queria ver, e com certeza não é o filme que a Marvel concebeu para ser esse Homem-Aranha, Um Novo Dia. Então eu saí do cinema, eu ontem saí do cinema muito decepcionado. Hoje eu tô meio decepcionado, porque eu consegui enxergar mais pontos positivos, por isso até eu dei 3,5 estrelas. Ontem eu tava afim de dar, era 2,5, 3, mas hoje ele ganhou 3,5 estrelas. Não é um grande filme, não acho que ele é um grande filme como os outros 3, mas ele ainda assim é um bom filme, bem acima das últimas coisas que a Marvel nos ofereceu. Eu acho até bem acima do Quarteto Fantástico. Vou tirar aí o Deadpool da história, porque o Deadpool é outra história dentro dessa cronologia da Marvel, então eu vou retirar aí, porque eu gosto dos filmes do Deadpool. Mas eu acho que, assim, é um avanço. É um avanço em relação ao que a gente viu da Marvel, não é um avanço em relação aos outros filmes do Aranha, mas é um bom caminho. Esse novo dia acaba sendo um novo caminho, um novo recomeço para o personagem do Homem-Aranha, e que com certeza vai estar ali no Vingadores Doomsday, vai estar eu tenho certeza que ele, a Jean Grey, o Hulk com certeza vai estar. Não sei se o Justiceiro vai estar no Doomsday. A Yelena, a Viúva Negra, com certeza vai estar, já tá até no trailer. Mas eu acho que, em especial, esse filme serviu, em especial, para evolução do personagem e para apresentar a nova Jean Grey dentro do MCU. Então é isso, basicamente é isso que eu achei de Homem-Aranha Um Novo Dia. Agora eu queria saber o que você achou. Me conta, que eu quero saber através dos meus canais, através da caixa de comentários, do Spotify, do @RodrigoJames no X, no Threads, no Instagram, no Blue Sky e também no TikTok, ou através do YouTube. Comente aí no YouTube, caso você esteja vendo ou ouvindo esse episódio por essa plataforma. O Meninos Eu Vi fica por aqui, e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!